Centro de Pesquisa Ames. Mountain View, Califórnia. NASA. Equipe Alpha H277. Harrison Ford. Tínhamos que fazer eles desviarem, não é? É isso aí. Hoje vou pilotar um jato que foi desenvolvido para a guerra. Agora a NASA o utiliza para uma missão de paz. Mas também há muita coisa em jogo. Se puder, marque nosso tempo quando chegar a 5.000 pés. Sim, senhor. 5.000 pés, 9h43. Nossa tarefa é coletar amostras de ar que medem os gases de efeito estufa na atmosfera. A principal causa da mudança climática. Tá, agora o controle é seu. Estou no comando. Posso ir para aquele vale ali? Pode pegar esse canyon bem aqui. Você não vai querer perder. É muito bonito. Por mais de 20 anos participei da diretoria da Conservation International. Então não é a primeira vez que me preocupo com ameaças ao nosso planeta. Mas é uma chance para eu ver de perto como os cientistas estudam as mudanças climáticas. E qual o significado disso. Vocês mediram o metano e o gás carbônico para nós? Como cientista do clima, quando vê esses níveis subindo, como se sente a respeito do que está acontecendo? Para mim é bem assustador. É? Sabe, o mundo vai sofrer de muitas formas. Por causa dessa realidade física e por muito tempo. Plainview, Texas. São 10 da manhã do dia 16 de março de 2013. Já se tornou um ritual semanal. Todos os sábados, essas pessoas andam 6,5 km até o frigorífico da Cargill, na periferia da cidade. Eles estão rezando por chuva e para que o frigorífico volte a abrir. Há 6 semanas eles fecharam. E da noite para o dia, 10% de toda a força de trabalho da área foi demitida. Eles fecharam por causa de uma seca de 3 anos que devastou o rebanho de gado aqui do Texas. E sem vacas, não dá para ter um frigorífico. Senhor, agora vamos orar para a situação na Cargill, pois quando o Senhor trouxer a umidade e trouxer a chuva, nós sabemos que as condições vão mudar, Senhor, porque a sua chuva é o seu espírito. Em grande parte do país, algo como uma seca é vista como um caso fortuito ou parte de um ciclo natural. Don Cheadle. Mas de onde eu venho, em Los Angeles, parece que qualquer tipo de clima extremo é culpa da mudança climática. Às vezes parece que vivemos em 2 países diferentes. Quero saber qual é a verdade a respeito desta seca. Olha só. E se é possível que esses 2 lados conversem. Estou indo para o Texas para descobrir. Idlib, Síria. Turquia, 50 quilômetros da fronteira síria. Thomas L. Friedman, New York Times. Esta é a província de Al-Hasaka. Nasci na cidade de Hasaka. Estou a menos de 1 hora de carro da fronteira síria. Do outro lado, temos uma guerra civil. Eu vou me apresentar. Eu trabalho como médico e consultor de segurança. Eu atuei nos Balcãs, em Sarajevo, no Afeganistão. Esta será a minha 10ª viagem para a Síria. Mas não estou aqui para escrever sobre a batalha mais recente. Estou interessado num outro desastre.
E espero que ele me diga alguma coisa sobre as causas reais deste conflito. O rio Kabur nasce na cidade síria de Ras Al-Ain e se junta ao rio Eufrates. Entendi, ele deságua no Eufrates. Naquela área as pessoas sofreram muito com a seca. A média de chuvas começou a reduzir demais e o rio parou totalmente. O rio secou mesmo? Secou, mas eu lembro de como era porque eu costumava nadar lá. E aí depois não tem mais nada. 4 anos antes do início da Guerra Civil, a Síria foi atingida por uma seca que durou até um pouco antes da Revolução. Uma seca tão devastadora que alterou a vida de milhões de sírios. Existe um homem do outro lado dessa fronteira que pode me contar tudo. Só preciso chegar lá. As tropas do exército sírio mais próximas? Aqui. Ninguém sabe que estamos indo. É isso mesmo? Serve de alerta para o mundo, porque este relatório vai nos dizer de novo que tudo que achávamos que sabíamos sobre a mudança climática, na verdade foi subestimado, que os efeitos da mudança climática vão chegar muito mais rápido e de forma mais intensa do que pensávamos. Todos sabemos que atividades humanas estão mudando a atmosfera de formas inesperadas e inéditas. E o efeito estufa foi detectado. E agora está mudando o nosso clima. A atmosfera e o oceano se aqueceram. A quantidade de neve e gelo diminuiu. O nível dos mares se elevou. E as concentrações de gases de efeito estufa. Não há mais estação dos incêndios. Temos incêndios nas matas o ano todo. Mudanças climáticas. Clima extremo. E nossa vulnerabilidade. 12 anos de seca deixaram o cenário Temos algum patriota na plateia? Um novo relatório científico diz que a última década foi a mais quente já registrada. Nosso mundo está mudando mais rápido, de forma mais dramática do que nunca. O planeta em perigo. Temporada de seca. Os dados que coletamos com aquele jato e muitos outros são enviados para a instalação do supercomputador avançado da NASA no norte da Califórnia. Hoje em dia, as imagens mais surpreendentes que vêm da NASA não são de Marte ou da Lua, mas do que está acontecendo ao nosso próprio planeta. Neste mapa, nós podemos ver que existem secas ocorrendo no meio oeste, na Rússia, no Brasil e na Argentina. 3 áreas produtoras de grãos, milho na Ucrânia, trigo na Rússia e aqui na Argentina a produção de soja e milho. E estão todas produzindo menos na seca. Isso são dados reais? Não são projeções? Exato. Podemos conectar esta seca à mudança climática causada pelo homem? Os gases de efeito estufa estão mudando. E os gases de efeito estufa vêm da queima de combustíveis fósseis e vêm de carros e aviões e da queima de carvão? Bem, e qual é o cenário nos Estados Unidos para os próximos anos? Aqui estamos vendo o clima histórico, julho 1950. Estas são as temperaturas máximas. Como pode ver, apenas algumas áreas, como no Arizona, existem temperaturas acima de 38 graus Celsius em julho. Mas conforme vamos para o futuro, julho de 2010, os modelos preveem que aquelas áreas muito quentes vão começar a crescer. Dá para ver como as altas temperaturas estão se espalhando pelo país. Julho de 2070. E imagine o impacto dessas temperaturas onde produzimos alimentos. Nossa. Imagine, Harrison, que Fargo, Dakota do Norte, seja como Phoenix. Julho de 2100. Aquelas áreas agrícolas no meio oeste... A 38 graus. São projeções conservadoras feitas pelos maiores cientistas do mundo. E uma das maiores causas disso é uma coisa incrível. 20% de todas as emissões vêm do desmatamento. Por ano, é muita coisa.
Na verdade, o desmatamento representa a mesma quantidade de emissões dos carros, aviões, de todo o transporte em todo o planeta. Isso ocorre porque as árvores vivas inspiram e armazenam o carbono enquanto crescem, mas quando elas morrem, liberam esse carbono de volta para a atmosfera. Mais carbono no ar significa mais aquecimento global. E a cada 2 anos, uma área florestal equivalente à Alemanha é perdida para sempre. Esta imagem é da perda de florestas, colorida por ano. O melhor país em termos de redução de desmatamento tem sido o Brasil. Do lado oposto do espectro, em termos de maior taxa de aumento por ano, está a Indonésia. É uma desvantagem dupla para a mudança climática, porque primeiro eles cortam as árvores que venham usando o carbono. Sei. E então eles cortam e queimam a área toda, e isso libera o que chamamos de carbono negro. É tanta floresta sendo queimada aqui que dá para ver a fumaça lá do espaço. E é legal fazer essas queimadas? Não. Nos termos da lei da Indonésia é ilegal. E para que estão sendo limpas? São limpas para 2 produtos, óleo de palma e papel. Todo mundo sabe que cortamos árvores para fazer papel. Mas óleo de palma? Lanches, cereais, bolos, comidas processadas, doces, biscoitos, salgadinhos, bolachas, sabões, shampoos. Está praticamente em todos os corredores dos supermercados. Vai encontrar óleo de palma ali. O óleo de palma vem da fruta encontrada nas palmeiras. Lafcadio Cortese, da Rainforest Action Network, me diz que quase todas estas palmeiras são plantadas em terras que eram florestas. Não é o óleo que é ruim, é a maneira como ele é produzido. As empresas precisam descobrir de onde o óleo de palma delas está vindo e precisam assumir um compromisso. Não vamos contribuir para a mudança climática e desmatamento. Vamos avaliar suas cadeias de suprimento e provar isso. Lafcadio diz que a demanda por óleo de palma está crescendo mais do que qualquer outro produto agrícola. E na Indonésia, isso significa ainda mais incentivo para destruir florestas. Estou indo para lá para descobrir mais. No caminho para o Texas, os sinais da seca são claros. Portales, Novo México. Os rancheiros aqui foram os primeiros a sentir seus efeitos. Como vai, tudo bem? Tudo. Um deles, Monty Best, vive aqui desde sempre. Então este aqui é um dos seus ranchos, É um certo? dos meus ranchos, sim. E de quanto foi o aumento? Tem quase 7.000 hectares. Uau! É. 7.000, caramba. Foi aqui que comecei, bem aqui. Pensei que precisava chover no ano passado, precisa chover agora. Achei que fosse apenas um período mais seco e que passaria, mas é mais do que um período. O Monte me contou que precisou vender 2/3 do gado dele só para continuar operando. E não é só ele. Na fronteira do Texas, para onde estou indo, o rebanho de gado está em menor nível em mais de meio século, com menos de 2 milhões de cabeças. E é por isso que aquele frigorífico em Plainview precisou fechar. Plainview, Texas. Dá para ver que é uma cidade pequena. Só 22.000 pessoas. Então, acho que algo que eliminou 2.300 empregos num único dia, certamente está afetando todo mundo. Qual foi o papel que a mudança climática teve na seca que causou tudo isto? O que as pessoas daqui pensam? Vou conversar com uma pessoa que foi demitida, Nelly Montes. Oi, Dom. Oi. Cresci e vivo aqui desde que nasci. Muitos negócios aqui já fecharam. Sabe como é? Você já imaginava que o frigorífico ia fechar? Não, a Cargill é a principal fonte de renda em Plainview. Isso não podia acontecer. É aqui? Aqui mesmo. Nelly me disse que era um bom emprego. Ela juntou o suficiente para comprar uma casa e pela primeira vez na vida sobrava dinheiro para guardar. Mas quando me disseram acabou, eu pensei, o que eu posso fazer? Sabe, quem vai contratar uma mulher de 46 anos como operadora de empilhadeira?
O que você acha? O que você acha que causou a seca? Quer dizer, você atribuiu alguma coisa? Já chegou a pensar nisso? Meu único pensamento foi que é bíblico. Bíblico? Verdade. Primeira Igreja Batista. A religião tem um papel importante em Plainview. Há mais de 70 igrejas na cidade. E descubro que acreditar que a seca é a vontade de Deus ou parte de um ciclo natural é comum por aqui. Quanto mais eu falo com as pessoas, mais eu vejo que ninguém acha que os humanos podem estar afetando o clima. Acho que é um ciclo. Tudo segue um ciclo de 20 anos. Só tem uma pessoa que sabe o quanto de chuva vamos ter. Eu falo de Deus e ele não é cientista, então não coloco muita fé no que dizem. Mas e se for verdade? E se o aquecimento global for a causa de todos terem perdido o emprego? The New York Times. Passei décadas como repórter para o Oriente Médio. Mas devo dizer, alguns dos eventos na Síria hoje em dia são os mais tristes que eu já vi. Pensei que soubesse como tudo começou, com os protestos contra o governo, a repressão e a pobreza generalizada no início de 2011. Oi. Tom Friedman. Farah Nassif, Obrigado tudo bom? por ter vindo. Obrigada. Mas aí eu conheci Farah Nassif, uma jovem refugiada síria que vive aqui em Washington, D.C. E ela me fez pensar que pode ter muito mais coisas por trás. Eles estão falando da seca. Quando eu era jovem, eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Ela me contou que antes da Guerra Civil passou por um outro desastre. Então é assim ano após ano, menos Ano chuva? após ano. O problema é que o governo não tenta ajudar de nenhuma forma. E a resposta do governo deixou as pessoas tão bravas que resolveram sair às ruas. Ela disse que não posso entender a Guerra Civil se não entender o que houve durante a seca. A maioria dos fazendeiros foram para Damasco, para Homs. Então eles saíram do interior para cidades? Para a cidade. Eles vivem numa área muito pobre em Damasco. Geralmente tem 10 pessoas num quarto. Nossa. Se você reparar, a maioria das pessoas da Revolução veio do interior. É sério? Do interior da Síria. Depois eu soube que essa seca tinha sido a pior da história moderna da Síria. E que aconteceu nos 4 anos anteriores à Revolução. Mais de 1 milhão de pessoas foram desalojadas. É assustador, de verdade. E essa seca foi parte de uma tendência. Segundo um estudo da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do governo norte-americano, nos últimos 40 anos, a mudança climática causou uma seca na região mediterrânea, resultando em secas mais severas. Os locais em vermelho estão pegando a pior parte, e a Síria está bem no epicentro. Também tive acesso a uma comunicação diplomática norte-americana confidencial elaborada 2 anos antes da Revolução. Ela contém algumas previsões calamitosas. Um oficial da ONU na Síria temia que a seca levasse o país inteiro para o caos. Potencial para destruição social e instabilidade política. Mas pode realmente haver uma conexão entre uma seca e uma guerra civil? É o Thomas Friedman, do The New York Times. Agora entende-se muito bem que a mudança climática é uma grande questão de segurança nacional e uma fonte de estresse em uma série de causas subjacentes de conflitos. Secas, inundações, falta de alimentos, escassez de água. Tudo isso ajudou a aumentar a insegurança humana, a pobreza e podem contribuir para o conflito. Quanto é que a senhora acha que esse estresse no norte da Síria, uma região afetada pela seca de 2006 a 2010, bem na véspera da Revolução, contribuiu para o conflito? É muito difícil quantificar. De qualquer modo, todos sabemos que onde há seca, onde há insegurança, onde há pobreza, fome, governança ruim, políticas repressivas, isso pode fazer com que o pavio na caixa fique, digamos, muito mais fácil de pegar fogo. Em outras palavras, se uma seca é muito ruim, ela pode impulsionar uma sociedade já estressada para o ponto de ruptura.
Foi isso que aconteceu na Síria? Sumatra, Indonésia. Cheguei na Indonésia para o que parece ser a pior poluição que já vi. Mas não é poluição. É fumaça. O incêndio é a forma mais barata de limpar uma floresta. Para que possa ser substituída por isto. Palmeiras para o óleo de palmeira. Estas plantações podem parecer exuberantes, mas tomaram lugar de selvas densas que foram guardando carbono por centenas de anos. As palmeiras só crescem por 25 anos antes de serem cortadas e queimadas novamente, liberando todo o carbono delas na atmosfera. E essa nem é a pior parte. Em Bornéu, uma das muitas ilhas da Indonésia, 2 pessoas estão esperando para me mostrar mais. Fui recebido por Rezal Kusuma Atmaja. O voo foi bem? Foi ótimo. Rezal e seu sócio Darsono Hartono vão me levar a um pedaço remoto da floresta que estão tentando salvar. Também nesta viagem está meu amigo Russ Mittermeier, um renomado primatologista e presidente da Conservation International, que acompanhou a mudança climática e deflorestação por muitos anos. Rezal e Darsono me contaram que a coisa mais notável e preciosa sobre esta selva está bem aos nossos pés. Não estamos andando em lama. É uma camada grossa de vegetação comprimida e em decomposição chamada de turfa. Muitas das florestas da Indonésia estão em cima da turfa e a turfa é cheia de carbono. Então, o que esse pessoal está fazendo aqui? Estão pegando uma amostra de algum tipo de turfa, é isso? É isso mesmo. Vai mandar para o laboratório ou vai... Sim, temos que testar o que chamamos de densidade aparente. Certo. E o conteúdo orgânico de carbono. Em uma amostra típica de turfa, se você medir 1 metro por 1 metro e 1 metro, que é 1 metro cúbico, consiste entre 45 quilogramas e 90 quilogramas de carbono, né? Isso mesmo, de carbono. A turfa contém a mesma quantidade de carbono como uma floresta regular? A turfa pode ter 10 vezes mais. E se essa floresta pegar fogo, a turfa vai queimar também, liberando todo aquele carbono armazenado no ar. É quase impossível extinguir os incêndios em turfas, pois podem queimar por anos. Qual é o total contido nesta área que estão tentando proteger? A gente estima que quase 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono. Você vive em Los Angeles, não é? Então, acho que Los Angeles tem 5 milhões de carros. Tire 1/3 desses carros e esse é o tipo de emissão que estamos prevenindo. Puxa. São muitos carros. E isso é só esta área. No total, a destruição da turfa das terras da Indonésia representa incríveis 4% das emissões de gás de efeito estufa de todo o mundo. Mas depois de 5 anos tentando proteger esta floresta de turfa, eles ainda não conseguiram. Um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado nos últimos 5 anos é o de conseguir ter direito à terra, arrendando a terra do governo. Nem se consegue arrendá-las. Por quê? O ministro da Agricultura precisa assinar os direitos de concessão. Mas o papel que ele tem que assinar está lá na mesa dele há mais ou menos 1 ano, eu acho. É mesmo? Todo mundo sabe que corrupção é um problema na Indonésia. Uma das maiores fontes de corrupção está no setor florestal, porque o governo tem muita terra. Nós nunca ouvimos diretamente do ministro o que é que ele quer de nós. Mas soubemos por outras pessoas que, como é uma grande área, precisamos dar alguma coisa. Dar alguma coisa? É, exatamente. Em outras palavras, eles souberam que pessoas do Ministério da Agricultura podem estar querendo um suborno. Já aconteceu no passado.
Quero conversar com o ministro responsável, mas tenho muito mais coisas para ver antes. Jesus é o Senhor em Plainview. A seca que fez o frigorífico de Plainview fechar não se limitou apenas ao Texas. No pico, já cobre 2/3 da área continental dos Estados Unidos. Procurei alguém para me ajudar a entender o que causou isso. E a encontrei na cidade ao lado, na Texas Tech University, em Lubbock. Katherine Hayhoe é uma das maiores cientistas de clima do mundo. Ela escreveu mais de 60 artigos acadêmicos e uma de suas especialidades é a seca. Aqui na área ocidental do Texas é banquete ou fome. Temos anos em que a seca é total e anos em que as inundações são recordes, e é assim que as coisas funcionam há muito tempo. Só para dar um exemplo a você, aqui em Lubbock, temos apenas 9 ou 10 dias por ano acima de 38 graus na média. Em 2011, tivemos quase 50 dias com temperatura acima de 38 graus. Será o verão típico em meados do século se continuarmos assim. Então, o que acontece se pegar o ciclo natural exato de seca, chuva e deixá-lo mais quente? Bem, quando está seco, toda aquela temperatura extra vai fazer com que mais água evapore, secando ainda mais o solo. Então, a seca média vai ficar cada vez mais severa conforme mais quente fique. Então, a questão é, o que está causando a mudança? Tem o que chamo de 4 suspeitos de sempre, que sabemos que já fizeram isso. Os ciclos naturais são o primeiro suspeito. O Sol é o segundo, porque é dele que vem toda a nossa energia. Mas como sabemos que não é o Sol? É porque podemos efetivamente olhar a energia dele. Ela vem sendo medida. Então temos um ciclo regular aqui, certo? Mas também temos umas mudanças duradouras, onde vem mais e mais energia até por volta de 1970. E aí começou a diminuir. E esta agora é a nossa temperatura. Ela continuou aumentando. Quer dizer que não é o Sol. Não pode ser o Sol. Podemos eliminá-lo. Estaria descendo, estaria ficando mais frio se fosse o Sol. Sei. Sabemos que não são os vulcões, porque os vulcões esfriam a Terra depois da erupção. E quanto aos ciclos naturais? Você vê esses ciclos regulares a cada 100 mil anos, mais ou menos. Entendi. E vê os ciclos na temperatura e em dióxido de carbono. Vemos que a temperatura e o dióxido de carbono andam juntos. E também vemos que agora estamos totalmente fora da curva. O gás carbônico está fora por causa da atividade humana. E a temperatura da Terra está aumentando com ela. Então, na verdade, todos os suspeitos de sempre têm álibis. Não podemos colocar a culpa nos ciclos naturais, no Sol, nas eras glaciais ou nos vulcões. As causas naturais estariam nos fazendo esfriar agora. E estamos ficando mais quentes e cada vez mais rápido estamos indo para um futuro desconhecido, onde nunca vivemos. Para realmente entender o desmatamento aqui, é importante conhecer a história deste país. A ditadura que ficou no poder da década de 60 até a de 90 tomou áreas enormes de terra dos povos nativos, chamando-as de florestas do estado. E aí as dividiram para grandes empresas. As empresas destruíram as florestas. Mas há alguns anos parecia que as coisas estavam melhorando. O presidente do país declarou uma moratória sobre a destruição de todas as florestas naturais. Ao salvar, regenerar e administrar florestas de forma sustentável, também estamos fazendo a nossa parte na redução de emissões de gases de efeito estufa. Mas os cortes e as queimadas continuaram. Na verdade, aceleraram. Parece que a autoridade do presidente era limitada. Talvez houvesse muito dinheiro a ser ganho. Sumatra, Indonésia. Essas pessoas do World Wildlife Fund estão me levando a um lindo lugar chamado Teso Nilo. A Conservation International e a WWF trabalharam juntos por anos para declará-lo um parque nacional. O governo, especificamente o ministro da Agricultura, seria então o responsável por protegê-lo.
Mas quando foi designado como parque, há 10 anos, isso não impediu a invasão do óleo de palma. Soubemos que havia uma manada enorme de elefantes nesta província e ninguém estava cuidando deles. Houve conflitos com as empresas de óleo de palma e esses elefantes nas áreas vizinhas. Isso. O que fizeram com os elefantes? Envenenaram todos. Encontramos grupos de até 21 elefantes mortos. Está claro o que está acontecendo a estes elefantes. E esta floresta está profundamente conectada ao nosso próprio futuro por causa da mudança climática. A extinção é uma realidade. E estamos vendo isso aqui. Em Sumatra não sobrou nada deste ecossistema. Este é o último lugar e está acabando aos poucos. É importante conhecer este paraíso primeiro para entender o que vem depois. A destruição. Lubbock, Texas. Muitas pessoas veem a ciência e a fé como profundamente divididas. Mas para mim, crescer com um pai que era cientista, mas também um missionário e que era ativo na igreja, me fez crescer entendendo que, na verdade, não há conflito algum. Quando estudamos ciências, estudamos o que Deus estava pensando quando criou o universo. Nunca ouvi ninguém como Katherine Hayhoe, uma cientista de clima evangélica. Ela definiu como sua missão explicar a ciência da mudança climática para os religiosos. As grandes religiões têm a ideia de que devemos cuidar das pessoas que possuem menos do que nós. Olhando ao redor no mundo, vemos coisas acontecendo que estão afetando nossos vizinhos globais. A resposta está em reduzir a nossa própria contribuição, cuidando de quem podemos cuidar e amando o próximo como a nós mesmos. Estamos tirando este negócio lá debaixo do solo, onde normalmente ficaria por 1 milhão de anos, e colocando na atmosfera de um jeito muito rápido. Então, eu sou cristão desde que eu me conheço por gente, então... Até os alunos perguntam como equilibrar a ciência e a fé. Para mim é claro que Deus está no controle. Mas Ele nos deu a liberdade de escolher e o que vemos aqui são as consequências das escolhas que fizemos. Mas geralmente é difícil plantar essas sementes no árido terreno político do Texas. Aqueles que querem adotar a posição de que o aquecimento global é culpa do homem e não aceitam discutir... não estão corretos. Por que eu colocaria o futuro de nossos filhos em risco com uma ciência que, sinceramente, não é comprovada e só porque há muitos cientistas que se levantam e dizem isso é culpa do homem e não tem discussão? O que me deixa frustrada, o que me deixa muito brava, não é quando os outros discordam de mim. Eu fico brava quando vejo pessoas que sabem das coisas, mas deliberadamente mentem para as outras pessoas a respeito disso. Então, quando ouço alguém falar, o clima não mudou, o aquecimento global parou, Deus jamais deixaria isso acontecer ao planeta. Ah, é? Olha só ao seu redor, tem muita coisa ruim que acontece ao planeta todos os dias. Deus deixa acontecer sim. Por quê? Porque Ele nos deu um cérebro para pensar, fazer escolhas boas ou ruins. Plainview. Eu acredito que, desde que tenhamos Deus, Ele vai nos guiar para o próximo passo. Então, nas próximas semanas, quando eu comecei a rezar, instantaneamente eu senti muita paz. Então, para mim, foi como uma confirmação. Que bom. Então, Então, você vai enfrentar o próximo passo com força. Esse próximo passo é deixar Plainview. Não há empregos aqui. San Antonio, Texas. 3 meses depois que a fábrica fechou, Nellie foi morar com o irmão e família em San Antonio. Mas as coisas ainda não melhoraram. Nos 2 últimos meses, eu estou sofrendo. Principalmente minhas finanças. Ela não consegue ninguém para comprar sua casa em Plainview. E não consegue pagar a hipoteca. E o banco está ameaçando executar. E seu novo emprego no armazém de eletrodomésticos não paga muito. Meu seguro-desemprego acabou. Minhas economias só davam para 1 mês. Eu precisei pegar o melhor que me ofereciam, que é onde eu trabalho agora. E só pagam $12 por hora. Nem se compara ao que eu ganhava lá em Plainview.
Campo de refugiados de Aksakali, lar de 36 mil sírios. O objetivo secundário, eu classifico de objetivo secundário, é o seu trabalho. Objetivo secundário? É o objetivo secundário. O objetivo primário é que todo mundo vá para casa exatamente na mesma condição que estamos sentados aqui. É o lugar mais perigoso do mundo para jornalistas no momento. Ninguém sabe de verdade que estamos indo. É verdade? É. Isso. No ano passado, em resposta ao que estava acontecendo no Parque Nacional de Tessonilo, o ministro da Agricultura fez uma visita. Ele encorajou as pessoas de lá a parar com a destruição. Vocês não devem mudar a função da floresta. Ela deve ser protegida. Ele tem o poder e a responsabilidade de transformar as palavras em ação. Mas soube que não foi exatamente o que aconteceu. O tamanho total do parque agora, no papel, é 86 mil hectares. E quanto é que sobra agora da área original do parque? Estimamos cerca de 18 mil hectares de boas florestas restantes no parque. Todo o resto ou é floresta muito devastada ou terrenos sem nada. Áreas abertas e a maior parte, no momento, é de plantação de óleo de palma. O Ministério da Agricultura não é responsável por policiar esse tipo de atividade? Isso mesmo. O ministro da Agricultura é responsável por impor a lei. O que acontece? Na maioria das vezes, nada acontece. Se olhar ao redor agora, vai ver todas essas áreas de solo negro por todo lado. À esquerda, à direita, à frente, por todo lado. São cicatrizes de queimada. Eles queimam todos os troncos do terreno aqui. Isso é horrível. Olha só, eles cortam na base, derrubam as árvores e queimam tudo. Isso. Puxa. Qual é a esperança para o resto das florestas do país? Ainda existe o fogo lento. É, estou vendo. O fogo, a fumaça ainda está subindo aqui. O pessoal já está colocando as sementes no solo negro fresco. Isso faz com que o conceito de Parque Nacional seja uma piada. É muito triste. 86 mil hectares e não sobrou quase nada. Meu Deus. É inacreditável. Plainview, Texas, ainda sofre com o fechamento do frigorífico da Cargill. Para pagar as contas, o município subiu o imposto predial e o distrito escolar perdeu mais de 200 alunos, porque muitas famílias precisaram ir embora. Agora, Catherine Hayhoe está vindo para a cidade para falar sobre a seca que causou tudo isso. As pessoas estão curiosas para ouvir o que ela tem a dizer. Tem que ser meio maluco para não querer aprender um pouco mais a respeito. Quer dizer, ela certamente, para mim, é mais confiável do que alguém como Al Gore, se formos falar dele, mas ela tem as mesmas crenças que eu tenho. No que se refere, sabe, a uma base cristã. Eu peço uma salva de palmas para a doutora Catherine Hayhoe. Uma das coisas mais incríveis sobre o nosso planeta é algo que vemos todos os dias e que nem percebemos, a nossa atmosfera. É como um cobertor numa noite fria que nos mantém aquecidos, segurando o calor do nosso corpo embaixo do cobertor. Do mesmo jeito, a nossa atmosfera nos mantém 15 graus mais aquecidos do que se ela não existisse. Se não tivéssemos essas pequenas partes de dióxido de carbono na atmosfera, seríamos uma bola congelada de gelo. O que acontece é que temos esse efeito natural de estufa aqui, com esta atmosfera natural, e estamos adicionando uma camada extra a ela que nunca deveria estar lá. Quando olho as informações que temos do planeta, vejo a criação de Deus falando conosco. E neste caso, não há dúvida,
de que a criação de Deus está nos dizendo que ela está ardendo em febre. Enquanto a ouço, me pego pensando por que a fé e a ciência sempre parecem tão distantes. O clima está mudando. Por causa do que estamos fazendo, não há dúvidas disso. Se houvesse mais gente como Catherine, talvez elas não precisassem ser. Ingenuamente eu pensava que ia estudar as ciências do clima até consertarmos o problema e aí eu voltava para a astrofísica. Isso foi há muito tempo. Era uma urgência quando comecei a estudar esse problema e hoje é bem mais urgente. Então, até termos políticas em vigor para começar a desacelerar as emissões de carbono e reduzir o impacto que estamos causando ao nosso planeta, preciso continuar estudando. Assim que cruzamos a fronteira, os sinais da guerra estão em todo lugar. Que tal aqui? Ah, é bem aqui, muito perto. Aqui é o nosso ponto de inspeção. Ele é o comandante. Abu Khalil. Vai. Tom, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Muito prazer. Muita gente se uniu à Revolução. Nossos amigos, família, irmãos. Esse é meu sobrinho e este é o filho do meu primo. E esse aqui é o meu irmão. E esse é o meu sobrinho, esse é o meu filho, esse é o meu sobrinho e esse é meu primo. O comandante me disse que plantava algodão, mas aí veio a seca e ele precisou começar a contrabandear para alimentar a família. O governo me prendia e me jogava numa cadeia. Me soltavam e eu começava de novo, porque meus filhos estavam com fome. Quer dizer, com fome você faz qualquer coisa. É claro, a vida de todos é assim. Quando eu penso nisso, sabe, eu fico muito triste. Um dos meus irmãos, ele é fazendeiro falido, e o outro também é, e o outro também. Isso tudo é um grande absurdo. Quando escreverem a história desta revolução, a seca terá um papel importante? O ser humano é como um camaleão. Se adapta a climas e circunstâncias diferentes. Se estamos sofrendo, é a vontade de Deus, mas se Deus coloca alguém responsável por você e eles viram as costas, você vai gritar e dizer, eu estou com fome. E se ninguém der ouvidos, você fica chateado. Tudo isso aconteceu com a gente. E foi por isso que começamos a revolução. E é uma revolução por liberdade, é uma revolução de pessoas famintas. Depois de compartilhar uma refeição com o comandante, é hora de voltar. É perigoso ficar por aqui, mesmo tão perto da fronteira. Mais tarde, ficarei sabendo que esta cidade foi tomada pela Al-Qaeda e que 100 pessoas foram executadas. Quando fomos embora, as palavras do comandante sírio ecoavam na minha cabeça. Ele a chamou de Revolução da Liberdade e uma revolução dos famintos. As secas não são novidade. Esta região volátil do mundo só está ficando mais quente e mais seca. Mais secas podem significar mais pessoas desalojadas, mais vidas arrancadas, talvez mais guerras. E é muita tolice pensar que não seremos afetados. Versão Marshmallow, São Paulo. De Marte ou da Lua, mas do que está acontecendo ao nosso próprio planeta. Neste mapa, nós podemos ver que existem secas ocorrendo no meio oeste, na Rússia, no Brasil e na Argentina. 3 áreas produtoras de grãos, milho na Ucrânia, trigo na Rússia e aqui na Argentina a produção de soja e milho. E estão todas produzindo menos na seca. Isso são dados reais? Não são projeções? Exato. Podemos conectar esta seca à mudança climática causada pelo homem?
Os gases de efeito estufa estão mudando. E os gases o de clima. efeito estufa vêm da queima de combustíveis fósseis e vêm Do de desmatamento, carros sim. e aviões e isso, da queima exatamente. de carvão. Bem, e qual é o cenário nos Estados Unidos para os próximos anos? Aqui estamos vendo o clima histórico, julho 1950. Estas são as temperaturas máximas. Como pode ver, apenas algumas áreas, como no Arizona, existem temperaturas acima de 38 graus Celsius em julho. Mas conforme vamos para o futuro, julho de 2010. os modelos prevêem que aquelas áreas muito quentes vão começar a crescer. Dá para ver como as altas temperaturas estão se espalhando pelo país. Julho de 2070. E imagine o impacto dessas temperaturas onde produzimos alimentos. Nossa. Imagine, Harrison, que Fargo, Dakota do Norte, seja como Phoenix. Julho de 2100. Aquelas áreas agrícolas no meio oeste A 38 graus. são projeções conservadoras feitas pelos maiores cientistas do mundo. E uma das maiores causas disso é uma coisa incrível. 20% de todas as emissões vêm do desmatamento. Por ano é muita coisa. Na verdade, o desmatamento representa a mesma quantidade de emissões dos carros, aviões, de todo o transporte em todo o planeta. Isso ocorre porque as árvores vivas inspiram e armazenam o carbono enquanto crescem, mas quando elas morrem, liberam esse carbono de volta para a atmosfera. Mais carbono no ar significa mais aquecimento global. E a cada 2 anos, uma área florestal equivalente à Alemanha é perdida para sempre. Esta imagem é da perda de florestas, colorida por ano. O melhor país em termos de redução de desmatamento tem sido o Brasil. Do lado oposto do espectro, em termos de maior taxa de aumento por ano, está a Indonésia. É uma desvantagem dupla para a mudança climática, porque primeiro eles cortam as Certo. árvores que venham usando o carbono. Sei. E então eles cortam e queimam a área toda, e isso libera o que chamamos de carbono negro. É tanta floresta sendo queimada aqui que dá para ver a fumaça lá do espaço. E é legal fazer essas diferentes. Quero saber qual é a verdade a respeito desta seca. Olha só. E se é possível que esses dois lados conversem. Estou indo para o Texas para descobrir. Idlib, Síria. Turquia, 50 quilômetros da fronteira síria. Thomas L. Friedman, New York Times. Esta é a província de Al-Hasaka. Nasci na cidade de Hasaka. Estou a menos de 1 hora de carro da fronteira síria. Do outro lado, temos uma guerra civil. Eu vou me apresentar. Eu trabalho como médico e consultor de segurança. Eu atuei nos Balcãs, em Sarajevo, no Afeganistão. Esta será a minha 10ª viagem para a Síria. Mas não estou aqui para escrever sobre a batalha mais recente. Estou interessado num outro desastre. E espero que ele me diga alguma coisa sobre as causas reais deste conflito. O rio Kabur nasce na cidade síria de Hazalain e se junta ao rio Eufrates. Entendi. Ele deságua no Eufrates. Naquela área as pessoas sofreram muito com a seca. A média de chuvas começou a reduzir demais e o rio parou totalmente. O rio secou mesmo? Secou, mas eu lembro de como era porque eu costumava nadar lá. E aí depois não tem mais nada. 4 anos antes do início da Guerra Civil, a Síria foi atingida por uma seca que durou até um pouco antes da Revolução. Uma seca tão devastadora que alterou a vida de milhões de sírios. Existe um homem do outro lado dessa fronteira que pode me contar tudo. Só preciso chegar lá. As tropas do exército sírio mais próximas? Aqui. Ninguém sabe que estamos indo. É isso mesmo? É.
serve de alerta para o mundo, porque este relatório vai nos dizer de novo que tudo que achávamos que sabíamos sobre a mudança climática, na verdade foi subestimado, que os efeitos da mudança climática vão chegar muito mais rápido e de forma mais intensa do que pensávamos. O objetivo secundário, eu classifico de objetivo secundário, é o seu trabalho. Objetivo secundário? É o objetivo secundário. O objetivo primário é que todo mundo vá para casa exatamente na mesma condição que estamos sentados aqui. É o lugar mais perigoso do mundo para jornalistas no momento. Ninguém sabe de verdade que estamos indo. É verdade? É. Isso. No ano passado, em resposta ao que estava acontecendo no Parque Nacional de Tesoro Nilo, o ministro da Agricultura fez uma visita. Ele encorajou as pessoas de lá a parar com a destruição. Vocês não devem mudar a função da floresta. Ela deve ser protegida. Ele tem o poder e a responsabilidade de transformar as palavras em ação. Mas soube que não foi exatamente o que aconteceu. O tamanho total do parque agora, no papel, é 86 mil hectares. E quanto é que sobra agora da área original do parque? Estimamos cerca de 18 mil hectares de boas florestas restantes no parque. Todo o resto ou é floresta muito devastada ou terrenos sem nada. Áreas abertas e a maior parte, no momento, é de plantação de óleo de palma. O Ministério da Agricultura não é responsável por policiar esse tipo de atividade? Isso mesmo. O ministro da Agricultura é responsável por impor a lei. O que acontece? Na maioria das vezes, nada acontece. Se olhar ao redor agora, vai ver todas essas áreas de solo negro por todo lado. À esquerda, à direita, à frente, por todo lado. São cicatrizes de queimada. Eles queimam todos os troncos do terreno aqui. Isso é horrível. Olha só, eles cortam na base, derrubam as árvores e queimam tudo. Isso. Puxa. Qual é a esperança para o resto das florestas do país? Ainda existe o fogo lento. É, estou vendo. O fogo, a fumaça ainda está subindo aqui. O pessoal já está colocando as sementes no solo negro fresco. Isso faz com que o conceito de Parque Nacional seja uma piada. É muito triste. 86 mil hectares e não sobrou quase nada. Meu Deus! É inacreditável. Paul é uma das maiores cientistas de clima do mundo. Ela escreveu mais de 60 artigos acadêmicos e uma de suas especialidades é a seca. Aqui na área ocidental do Texas é banquete ou fome. Temos anos em que a seca é total e anos em que as inundações são recordes, e é assim que as coisas funcionam há muito tempo. Só para dar um exemplo a você, aqui em Lubbock, temos apenas 9 ou 10 dias por ano acima de 38 graus na média. Em 2011, tivemos quase 50 dias com temperatura acima de 38 graus. Será o verão típico em meados do século se continuarmos assim. Então, o que acontece se pegar o ciclo natural exato de seca, chuva e deixá-lo mais quente? Bem, quando está seco, toda aquela temperatura extra vai fazer com que mais água evapore, secando ainda mais o solo. Então, a seca média vai ficar cada vez mais severa conforme mais quente fique. Então, a questão é, o que está causando a mudança? Tem o que chamo de 4 suspeitos de sempre, que sabemos que já fizeram isso. Os ciclos naturais são o primeiro suspeito. O Sol é o segundo, porque é dele que vem toda a nossa energia. Mas como sabemos que não é o Sol? É porque podemos efetivamente olhar a energia dele. Ela vem sendo medida. Então temos um ciclo regular aqui, certo? Mas também temos umas mudanças duradouras, onde vem mais e mais energia até por volta de 1970. E aí começou a diminuir. E esta agora é a nossa temperatura. Ela continuou aumentando.
Quer dizer que não é o Sol. Não pode ser o Sol. Podemos eliminá-lo. Estaria descendo, estaria ficando mais frio se fosse o Sol. Sei. Sabemos que não são os vulcões, porque os vulcões esfriam a Terra depois da erupção. E quanto aos ciclos naturais? Você vê esses ciclos regulares a cada 100 mil anos, mais ou menos. Entendi. E vê os ciclos na temperatura e em dióxido de carbono. Vemos que a temperatura e o dióxido de carbono andam juntos. E também vemos que agora estamos totalmente fora da curva. O gás carbônico está fora por causa da atividade humana. E a temperatura da Terra está aumentando com ela. Então, na verdade, todos os suspeitos de sempre têm álibis. Não podemos colocar a culpa nos ciclos naturais, no Sol, nas eras glaciais ou nos vulcões. As causas naturais estariam nos fazendo esfriar agora. E estamos ficando mais quentes e cada vez mais rápido estamos indo para um futuro desconhecido, onde nunca vivemos. Para realmente entender o desmatamento aqui, é importante conhecer a história deste país. A ditadura que ficou no poder da década de 60 até a de 90 tomou áreas enormes de terra dos povos nativos. 3 áreas produtoras de grãos, milho na Ucrânia, trigo na Rússia e aqui na Argentina a produção de soja e milho. E estão todas produzindo menos na seca. Isso são dados reais? Não são projeções? Exato. Podemos conectar esta seca à mudança climática causada pelo homem? Os gases de efeito estufa estão mudando. E os gases de efeito estufa vêm da queima de combustíveis fósseis e vêm do de desmatamento, carros sim. e aviões e da queima Exatamente. de carvão? Bem, e qual é o cenário nos Estados Unidos para os próximos anos? Aqui estamos vendo o clima histórico, julho 1950. Estas são as temperaturas máximas. Como pode ver, apenas algumas áreas, como no Arizona, existem temperaturas acima de 38 graus Celsius em julho. Mas conforme vamos para o futuro... Julho de 2010. Os modelos prevêem que aquelas áreas muito quentes vão começar a crescer. Dá para ver como as altas temperaturas estão se espalhando pelo país. Julho de 2070. E imagine o impacto dessas temperaturas onde produzimos alimentos. Nossa. Imagine, Harrison, que Fargo, Dakota do Norte, seja como Phoenix. Julho de 2100. Aquelas áreas agrícolas no meio oeste... A 38 graus. São projeções conservadoras feitas pelos maiores cientistas do mundo. E uma das maiores causas disso é uma coisa incrível. 20% de todas as emissões vêm do desmatamento. Por ano é muita coisa. Na verdade, o desmatamento representa a mesma quantidade de emissões dos carros, aviões, de todo o transporte em todo o planeta. Isso ocorre porque as árvores vivas inspiram e armazenam o carbono enquanto crescem, mas quando elas morrem, liberam esse carbono de volta para a atmosfera. Mais carbono no ar significa mais aquecimento global. E a cada 2 anos, uma área florestal equivalente à Alemanha é perdida para sempre. Esta imagem é da perda de florestas, colorida por ano. O melhor país em termos de redução de desmatamento tem sido o Brasil. Do lado oposto do espectro, em termos de maior taxa de aumento por ano, está a Indonésia. É uma desvantagem dupla para a mudança climática, porque primeiro eles cortam as Certo. árvores que venham usando o carbono. Sei. E então eles cortam e queimam a área toda, e isso libera o que chamamos de carbono negro. É tanta floresta sendo queimada aqui que dá para ver a fumaça lá do espaço. E é legal fazer essas queimadas? Não. Nos termos da lei da Indonésia é ilegal. E para que estão sendo limpas? São limpas para 2 produtos, óleo de palma e papel. Todo mundo sabe que cortamos árvores para fazer papel. Esses elefantes nas áreas vizinhas. Isso. O que fizeram com os elefantes? Envenenaram todos. Encontramos grupos de até 21 elefantes mortos. Está claro o que está acontecendo a estes elefantes. E esta floresta está profundamente conectada ao nosso próprio futuro por causa da mudança climática. A extinção é uma realidade. E estamos vendo isso aqui. Em Sumatra não sobrou nada deste ecossistema. Este é o último lugar e está acabando aos poucos.
É importante conhecer este paraíso primeiro para entender o que vem depois. A destruição. Lubbock, Texas. Muitas pessoas veem a ciência e a fé como profundamente divididas. Mas para mim, crescer com um pai que era cientista, mas também um missionário e que era ativo na igreja, me fez crescer entendendo que, na verdade, não há conflito algum. Quando estudamos ciências, estudamos o que Deus estava pensando quando criou o universo. Nunca ouvi ninguém como Katherine Hayhoe, uma cientista de clima evangélica. Ela definiu como sua missão explicar a ciência da mudança climática para os religiosos. As grandes religiões têm a ideia de que devemos cuidar das pessoas que possuem menos do que nós. Olhando ao redor no mundo, vemos coisas acontecendo que estão afetando nossos vizinhos globais. A resposta está em reduzir a nossa própria contribuição, cuidando de quem podemos cuidar e amando o próximo como a nós mesmos. Estamos tirando este negócio lá debaixo do solo, onde normalmente ficaria por 1 milhão de anos, e colocando na atmosfera de um jeito muito rápido. Então, eu sou cristão desde que eu me conheço por gente, então... Até os alunos perguntam como equilibrar a ciência e a fé. Para mim é claro que Deus está no controle. Mas Ele nos deu a liberdade de escolher e o que vemos aqui são as consequências das escolhas que fizemos. Mas geralmente é difícil plantar essas sementes no árido terreno político do Texas. Aqueles que querem adotar a posição de que o aquecimento global é culpa do homem e não aceitam discutir, não estão corretos. Por que eu colocaria o futuro de nossos filhos em risco com uma ciência que, sinceramente, não é comprovada e só porque há muitos cientistas que se levantam e dizem isso é culpa do homem e não tem discussão? O que me deixa frustrada, o que me deixa muito brava, não é quando os outros discordam de mim. Eu fico brava quando vejo pessoas que sabem das coisas, mas deliberadamente mentem para as outras pessoas a respeito disso. Então, quando ouço alguém falar, o clima não mudou, o aquecimento global parou, Deus jamais... Turfa, e a turfa é cheia de carbono. Então, o que esse pessoal está fazendo aqui? Estão pegando uma amostra de algum tipo de turfa, é isso? É isso mesmo. Vai mandar para o laboratório ou vai... Sim, temos que testar o que chamamos de densidade aparente. Certo. E o conteúdo orgânico de carbono. Em uma amostra típica de turfa, se você medir 1 metro por 1 metro e 1 metro, que é 1 metro cúbico, consiste entre 45 quilogramas e 90 quilogramas de carbono. Né? Isso carbono. mesmo, de carbono. A turfa contém a mesma quantidade de carbono como uma floresta regular? A turfa pode ter 10 vezes mais. E se essa floresta pegar fogo, a turfa vai queimar também, liberando todo aquele carbono armazenado no ar. É quase impossível extinguir os incêndios em turfas, pois podem queimar por anos. Qual é o total contido nesta área que estão tentando proteger? A gente estima que quase 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono. Você vive em Los Angeles, não é? Então, acho que Los Angeles tem 5 milhões de carros. Tire 1/3 desses carros e esse é o tipo de emissão que estamos prevenindo. Puxa, são muitos carros. E isso é só esta área. No total, a destruição da turfa das terras da Indonésia representa incríveis 4% das emissões de gás de efeito estufa de todo o mundo. Mas depois de 5 anos tentando proteger esta floresta de turfa, eles ainda não conseguiram. Um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado nos últimos 5 anos é o de conseguir ter direito à terra, arrendando a terra do governo. Nem se consegue arrendá-las. Por quê? O ministro da Agricultura precisa assinar os direitos de concessão. Mas o papel que ele tem que assinar está lá na mesa dele há mais ou menos 1 ano, eu acho. É mesmo? Todo mundo sabe que corrupção é um problema na Indonésia. Uma das maiores fontes de corrupção está no setor florestal, porque o governo tem muita terra. Nós nunca ouvimos diretamente do ministro o que é que ele quer de nós. Mas soubemos por outras pessoas que, como é uma grande área, precisamos dar alguma coisa. Dar alguma coisa? É, exatamente. Em outras palavras, eles souberam que pessoas do Ministério da Agricultura podem estar querendo um suborno. Já aconteceu no passado. Quero conversar com o ministro responsável, mas tenho muito mais coisas para ver antes. Jesus é o Senhor em Plainview.
A seca que fez o frigorífico de Plainview fechar não se limitou apenas ao Texas. No pico, já cobre 2/3 da área continental dos Estados Unidos. Procurei alguém para me ajudar a entender o que causou isso. E a encontrei na cidade ao lado, na Texas Tech University, em Lubbock. Catherine Hayhoe é uma das maiores cientistas de clima do No Parque Nacional de Tessonilo, o ministro da Agricultura fez uma visita. Ele encorajou as pessoas de lá a parar com a destruição. Vocês não devem mudar a função da floresta. Ela deve ser protegida. Ele tem o poder e a responsabilidade de transformar as palavras em ação. Mas soube que não foi exatamente o que aconteceu. O tamanho total do parque agora, no papel, é 86 mil hectares. E quanto é que sobra agora da área original do parque? Estimamos cerca de 18 mil hectares de boas florestas restantes no parque. Todo o resto ou é floresta muito devastada ou terrenos sem nada. Áreas abertas e a maior parte, no momento, é de plantação de óleo de palma. O Ministério da Agricultura não é responsável por policiar esse tipo de atividade? Isso mesmo. O ministro da Agricultura é responsável por impor a lei. O que acontece? Na maioria das vezes, nada acontece. Se olhar ao redor agora, vai ver todas essas áreas de solo negro por todo lado. À esquerda, à direita, à frente, por todo lado. São cicatrizes de queimada. Eles queimam todos os troncos do terreno aqui. Isso é horrível. Olha só, eles cortam na base, derrubam as árvores e queimam tudo. Isso. Puxa. Qual é a esperança para o resto das florestas do país? Ainda existe o fogo lento. É, estou vendo. O fogo, a fumaça ainda está subindo aqui. O pessoal já está colocando as sementes no solo negro fresco. Isso faz com que o conceito de Parque Nacional seja uma piada. É muito triste. 86 mil hectares e não sobrou quase nada. Meu Deus. É inacreditável. Plainview, Texas, ainda sofre com o fechamento do frigorífico da Cargill. Para pagar as contas, o município subiu o imposto predial e o distrito escolar perdeu mais de 200 alunos, porque muitas famílias precisaram ir embora. Agora, Catherine Hayhoe está vindo para a cidade para falar sobre a seca que causou tudo isso. As pessoas estão curiosas para ouvir o que ela tem a dizer. Tem que ser meio maluco para não querer aprender um pouco mais a respeito. Quer dizer, ela certamente, para mim, é mais confiável do que alguém como Al Gore, se formos falar dele, mas ela tem as mesmas crenças que eu tenho. No 4% das emissões de gás de efeito estufa de todo o mundo. Mas depois de 5 anos tentando proteger esta floresta de turfa, eles ainda não conseguiram. Um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado nos últimos 5 anos é o de conseguir ter direito à terra, arrendando a terra do governo. Nem se consegue arrendá-las. Por quê? O ministro da Agricultura precisa assinar os direitos de concessão. Mas o papel que ele tem que assinar está lá na mesa dele há mais ou menos 1 ano, eu acho. É mesmo? Todo mundo sabe que corrupção é um problema na Indonésia. Uma das maiores fontes de corrupção está no setor florestal, porque o governo tem muita terra. Nós nunca ouvimos diretamente do ministro o que é que ele quer de nós. Mas soubemos por outras pessoas que, como é uma grande área, precisamos dar alguma coisa. Dar alguma coisa? É, exatamente. Em outras palavras, eles souberam que pessoas do Ministério da Agricultura podem estar querendo um suborno. Já aconteceu no passado. Quero conversar com o ministro responsável, mas tenho muito mais coisas para ver antes. Jesus é o Senhor em Plainview. A seca que fez o frigorífico de Plainview fechar não se limitou apenas ao Texas. No pico, já cobre 2/3 da área continental dos Estados Unidos. Procurei alguém para me ajudar a entender o que causou isso. E a encontrei na cidade ao lado, na Texas Tech University, em Lubbock.
Katherine Hayhoe é uma das maiores cientistas de clima do mundo. Ela escreveu mais de 60 artigos acadêmicos e uma de suas especialidades é a seca. Aqui na área ocidental do Texas é banquete ou fome. Temos anos em que a seca é total e anos em que as inundações são recordes, e é assim que as coisas funcionam há muito tempo. Só para dar um exemplo a você, aqui em Lubbock, temos apenas 9 ou 10 dias por ano acima de 38 graus na média. Em 2011, tivemos quase 50 dias com temperatura acima de 38 graus. Será o verão típico em meados do século se continuarmos assim. Então, o que acontece se pegar o ciclo natural exato de seca, chuva e deixá-lo mais quente? Bem, quando está seco, toda aquela temperatura extra vai fazer com que mais água evapore, secando ainda mais o solo. Então, a seca média vai ficar cada vez mais severa conforme mais quente fique. Então, a questão é, o que está causando a mudança? Tem o que chamo de 4 suspeitos de sempre, que sabemos que já fizeram isso. Os ciclos naturais são o primeiro suspeito. O Sol é o segundo, porque é dele que vem toda a nossa energia. Mas como sabemos que não é o Sol? É porque podemos efetivamente olhar a energia dele. Ela vem sendo medida. Então temos um ciclo regular aqui, certo? Mas também temos umas mudanças duradouras, onde vem mais e mais energia, chuva e deixá-lo mais quente. Bem, quando está seco, toda aquela temperatura extra vai fazer com que mais água evapore, secando ainda mais o solo. Então, a seca média vai ficar cada vez mais severa conforme mais quente fique. Então, a questão é, o que está causando a mudança? Tem o que chamo de 4 suspeitos de sempre, que sabemos que já fizeram isso. Os ciclos naturais são o primeiro suspeito. O Sol é o segundo, porque é dele que vem toda a nossa energia. Mas como sabemos que não é o Sol? É porque podemos efetivamente olhar a energia dele. Ela vem sendo medida. Então temos um ciclo regular aqui, certo? Mas também temos umas mudanças duradouras, onde vem mais e mais energia até por volta de 1970. E aí começou a diminuir. E esta agora é a nossa temperatura. Ela continuou aumentando. Quer dizer que não é o Sol. Não pode ser o Sol. Podemos eliminá-lo. Estaria descendo, estaria ficando mais frio se fosse o Sol. Sei. Sabemos que não são os vulcões, porque os vulcões esfriam a Terra depois da erupção. E quanto aos ciclos naturais? Você vê esses ciclos regulares a cada 100 mil anos, mais ou menos. Entendi. E vê os ciclos na temperatura e em dióxido de carbono. Vemos que a temperatura e o dióxido de carbono andam juntos. E também vemos que agora estamos totalmente fora da curva. O gás carbônico está fora por causa da atividade humana. E a temperatura da Terra está aumentando com ela. Então, na verdade, todos os suspeitos de sempre têm álibis. Não podemos colocar a culpa nos ciclos naturais, no Sol, nas eras glaciais ou nos vulcões. As causas naturais estariam nos fazendo esfriar agora. E estamos ficando mais quentes e cada vez mais rápido estamos indo para um futuro desconhecido, onde nunca vivemos. Para realmente entender o desmatamento aqui, é importante conhecer a história deste país. A ditadura que ficou no poder da década de 60 até a de 90 tomou áreas enormes de terra dos povos nativos, chamando-as de florestas do estado. E aí as dividiram para grandes empresas. As empresas destruíram as florestas. Mas há alguns anos parecia que as coisas estavam melhorando. O presidente do país declarou uma moratória sobre a destruição de todas as florestas naturais. Ao salvar, regenerar e administrar florestas de forma sustentável, também estamos fazendo a nossa parte na redução de emissões de gases de efeito estufa. Mas os cortes e as